Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que venceu o time do Ceará ontem com o show do Estevão, venceu por 3-0 e passou para as oitavas da Copa do Brasil. Ficou interessado com saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do Verdão e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. É o fortíssimo Palmeiras de Estevão e de Abel Ferreira. Vamos acompanhar o que disse Estevão. Daqui a pouco vai embora, uma pena, mas continua desfilando pelos gramados. Diga lá, Estevão. Eu tô vivendo dias incríveis, uma mistura de sentimento que é difícil explicar, sabe? De quando você tá jogando ali, você tá dando a vida para dar alegria pros torcedores e tem esse reconhecimento da torcida, mas ao mesmo tempo sabendo que daqui uns dias eu não vou viver mais isso. Mas eu tenho que agradecer essa torcida maravilhosa que está sempre me apoiando, está sempre apoiando a gente. E eu só tenho que agradecer eles por tudo que eles fizeram por mim. Gratidão porque ao mesmo tempo que eu estou deixando aqui, eu vou viver um sonho na minha vida. E estou tentando aproveitar ao máximo. Sei que é um dos meus últimos jogos no Allianz, estou tentando ao máximo desfrutar disso aqui, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso também. Tem voz de garoto ainda também. Mas futebol é de gente grande, viu, Mari? E aquele cabelo estiloso naquele corte, Grace Jones. Nosso cameraman, o Ivan, ele fez muitas imagens de show da Grace Jones lá nos anos 80, viu, professor Celso? Estevão, desde a estreia no profissional do Palmeiras, 75 jogos, 25 gols e 14 assistências. 25, 35, 39, então. Cada 3 jogos ele guarda um gol, não é isso? 25 para 75, 3 jogos, pimba. Em média. Sem contar as assistências. Assistências, então. Fantástico. E um grande jogo ontem, né? Grande jogo. Mais um grande jogo, né? Ele, na história do Palmeiras, ele fica marcado como um desses cometas, que mudou muito o conceito de ídolo hoje em dia, né? Hoje o ídolo é mais... Olha o chapéu, professor. Olha lá, ó. Já foi? Vão dizer que o zagueiro do Ceará não vai passar frio. O ídolo hoje é mais eficaz, né? Ele tá naquela prateleira de Hendrick, de Gabriel Jesus, e todos eles indo embora com títulos, né? Meninos campeões. É por isso que eu sempre defendo a equiparação do nosso calendário ao calendário do mundo, porque pelo menos quando o menino se despede, ele se despede junto com a temporada completa, né? Enquanto a gente tiver um outro calendário, vai acontecer isso, o menino sai antes. E é uma pena porque Palmeiras vai ter que tratar de fazer mais craques como esse. É uma pena como já foi com o Hendrick, como foi com o Gabriel Jesus, que eu citei aqui, mas é um sinal dos tempos. Que foi com o Danilo, jogou muito no Palmeiras. Numa outra posição, mas sim, com o Danilo. O menino zagueiro que foi pro City lá, como é o nome dele? Savinho? Não, o zagueiro do Palmeiras. O zagueiro, Fugiu o nome. Daqui a pouco a gente fugiu lembra. o nome também. Agora futebol brasileiro acabou virando, como diria Vinícius de Moraes, como o amor, né? Que seja eterno enquanto dure. Fica essa... Que coisa linda essa para uma sensação, né? Estevão, que seja eterno enquanto dure. Eugênio Leal. Palmeiras venceu e o Estevão brilhou. Eugênio. Vitor Reis. É Vitor Reis. Vitor Reis, o zagueiro que saiu agora. A jogada dele do pênalti também é espetacular, né? Esse golaço é impressionante, essa pedalada que ele dá e solta a pancada de canhota. E eu fico muito feliz porque eu sou um cara que sempre defendo, né, que jogadores com esse talento, eles não precisam ficar presos a um lado só do campo. Exato. E ontem ele jogou vindo da esquerda para dentro, né? O Estevão, que, é claro, ele desequilibrou muito jogando aberto pela direita no ano passado. Foi um cara que o time dependia muito dele nessa função. Mas esse ano, e não faz tanto tempo assim, o Abel começou, depois do Campeonato Paulista, né? Até o Campeonato Paulista ele continuava lá, preso na direita. Eu até brinquei, foi o dia da libertação, quando ele começou a jogar mais por dentro e tal. E esse dia da libertação do Estevão foi depois de ter perdido o Campeonato Paulista. É um dos movimentos do Abel que fizeram o Palmeiras crescer muito de produção e está vivendo esse momento fantástico, né? Uma sequência de grandes jogos, de grandes resultados. E ontem ele jogou mais junto com o Vitor Roque, né? Mais centralizado, só que centralizado um pouco mais para a esquerda, o Vitor Roque um pouquinho mais para a direita ali no posicionamento básico, com o Maurício vindo por trás ali e pifando e tentando criar jogadas. É claro que no segundo tempo que o jogo flui melhor, primeiro tempo ainda estava um pouco amarrado, o time do Ceará marca muito bem, muito forte,
Mas eles foram conseguindo encontrar os caminhos, né? A partir do pênalti, dali o Palmeiras decolou para a vitória. E é aquela história, não sei quantos jogos ainda tem do Estevão no Brasil, especialmente no Allianz, mas o torcedor do Palmeiras tem que ir correndo para ver. São 3 no Allianz. Né? Esses jogos finais aí, como os que já foram ontem, viram uma grande apresentação dele, porque é histórico, é um jogador realmente muito especial, muito qualificado tecnicamente e que está se despedindo, pelo menos dessa passagem inicial dele pelo Palmeiras, quem sabe no futuro ele não possa voltar. Mas ontem, de novo, mostrou que é um jogador que vale a pena a gente pagar ingresso para ver. Desculpe, Mari, mas é daqueles que mudam a história de um jogo. O jogo de ontem mesmo, sem o Estevão, teria outra história. Não foi um jogo propriamente fácil, o placar acaba passando uma ideia de facilidade, mas o Palmeiras correu o risco de tomar um gol que foi considerado impedido. O Palmeiras desenvolve o jogo numa altura da partida jamais avançada, e ter um jogador como esse, nesse momento que ele vive, né, é muito importante. Ele já tinha sido importante nos últimos campeonatos, coloco no plural, porque já desde o Brasileiro, o Paulista acabou não conquistando, mas era ali a principal força de ataque do Palmeiras. Então ele está já tendo feito história. É fantástico, um menino desse, com essa idade... Batida de pênalti ele precisa aprimorar um pouco ainda. Né? Precisa. Mas é jovem. Bom que ele ainda tem muita coisa para aprimorar, né? Tem. Eu acho que, assim, pensando em futebol europeu, ele precisa ganhar mais corpo. E isso tende a acontecer, de fato. Assim, ele está indo para um clube que, principalmente nas últimas temporadas, acumulou muitos jovens, que é o Chelsea, em certo momento até se precipitou em algumas contratações, mas ele chega num momento muito bom do Chelsea. O Chelsea ainda disputa o final de Conference League, pode ainda ser campeão contra o Betis, mas ele chega num outro momento, de fato, do Chelsea do Maresca. Agora, é muito bacana da gente acompanhar essa trajetória dele, quando a gente volta um pouquinho na temporada passada, quando a gente vai para aquela Libertadores, que ele joga e o Abel fala, 2 falas dele, né? Ele fala sobre, numa comparação entre Endrick e Estevão, que no gosto pessoal dele ali é o Estevão, e fala também que ele precisava melhorar o sem bola dele, né? A marcação, enfim. E imediatamente a gente foi vendo essa aplicação nos jogos. Então, o dia a dia dele deve ser, de fato, de muita entrega, de muita dedicação. É claro que já tem um trabalho espetacular da base do Palmeiras, da escola do Palmeiras, mas quando você chega ao time principal com um treinador como o Abel, que também gosta de dar espaço para esses jogadores, que também gosta de desenvolver o profissional, o pessoal do jogador, a gente vê que o Estevão, de fato, ele deu um salto muito grande nesse curto período de tempo entre os profissionais do Palmeiras, e a tendência, de fato, na Europa, ele aproveitar muito bem tudo que ele vai ter de outra escola lá, de outros companheiros, e a expectativa da gente poder acompanhá-lo em seleção brasileira, né? Expectativa alta. Seleção brasileira e na Premier League, tomara que ele consiga o espaço dele no Chelsea, para todos nós podermos ver o Estevão aqui nos canais ESPN e no Disney Plus. E além da Premier League, as competições europeias também. Ainda está aqui, né? Está aqui ainda, ó. O professor é o mais atento com essas tarjas, essas perguntas que aparecem aqui. De vez em quando a gente, no meio do papo, a gente esquece. Professor, não deixa passar. O Palmeiras está bem preparado para a saída do Estevão, na sua opinião? Acho que está se preparando. Acho que para o jogo do Palmeiras tem alternativas. Se você falar assim, o Palmeiras tem um garoto à altura, um talento à altura do Estevão, como já tinha quando saiu o Endrick, não. Quando sai o Endrick, você tem um Estevão. Agora, para o jogo do Palmeiras, eu vejo o Abel buscando soluções. E é um momento interessante. Tem Maurício, tem jogadores subindo de produção. Eu acho que ele vai ter, para o jogo do Palmeiras, acho que a vida vai continuar. Felipe Anderson, mais uma lesão. Felipe Anderson, que ontem, né? Mal começou. Não jogou. Mas tem opções para a vida continuar. Agora vai faltar esse menino estrela. Ele vai fazer falta. Não tem ninguém com a característica e com a qualidade dele. Agora, a gente conhece a estrutura do Palmeiras, como tudo é planejado com antecedência. Então, certamente, o Abel já está preparando algo, já está preparando o time. Agora, outro igual ao Estevão, assim, rapidamente, eu acho difícil. É isso. Assim, o vai Palmeiras sentir falta, né? Claro que vai sentir falta.
Mas a gente precisa entender o seguinte, a vida segue, e o Palmeiras, antes do Estevão aparecer, já era um time ultra competitivo e colecionador de títulos. É isso. Então ele vai continuar sendo. É claro que perder um jogador com o talento, com a capacidade de marcar a diferença em campo, como tem sido o Estevão desde o ano passado, quando ele subiu de forma meteórica, né, e se transformou no principal jogador da equipe, ainda com 17 anos, é difícil encontrar. Só que a gente olha, hoje tem todo um coletivo em volta dele. E vamos lembrar que o Palmeiras fez um investimento grande no Paulinho, que é um jogador que está sendo preparado para assumir essa posição ali. Porque o Estevão está jogando por dentro. É onde joga o Paulinho, por dentro. Ele vai ser o jogador dali, agora dá tempo ao tempo. Perfeito. E você já vê também outras alternativas que podem vir a ser também destaques no Palmeiras vindo da base, como o próprio Luiz, de 19 anos de idade, que quando entra cai mais por esse lado esquerdo, mas é um jovem jogador e por que não também ser desenvolvido para ter o Alan tem entrado bem pela direita. Pela direita, exatamente. Então, claro que o jogo em si perde muito, né? Porque é um jogo diferente com o Estevão. A gente mostrou aí os melhores momentos de ontem. Ele foi protagonista. Mesmo quando ele não fez gol, ele deu o chapéu, finalizou. O pênalti é pelo lado direito, o outro gol é pelo lado esquerdo. Então ele acaba que ele não desiste, né? Exatamente. Aliás, ele não abre mão da jogada. A propósito, já que a Mari citou, foi pênalti para você? Acho que sim. Eu acho que quando ele dá uma passada maior ali, o jogador do Ceará dá um trança-pé e aí ele perde o equilíbrio. Professor, para você? Dável. Ah, peraí. Foi ou não foi? Não, foi. Dável... Eu daria justamente por causa dessa situação agora, do trança-pé, né? Agora. Tem ali uma rasteirinha. Um rapinha, né? Eugênio. Esse ângulo é bom. É o legal que ele não desiste, agora, ele acredita agora, no lance. Ele vai nessa perna, ó. Tá vendo? Na perna. É pênalti. Direita. Muito bem, pênalti em Estevão. É um lance que começa com um lindo drible dele, né? E depois, mais do que o drible, é a perseverança. Talvez até... Persevera na jogada. Se o zagueiro deixasse tudo a cargo do goleiro, não houvesse pênalti. Ali já estava sem ângulo, já estava no... Aquele lance do primeiro tempo, é no primeiro tempo que ele dá aquele chapéu e tabela e quase faz o gol, o goleiro defende. A tabela é com o Vitor Roque? Que fico tanto olhando pra ele. A gente vai botar ali e a gente vai ver de novo. A gente fica olhando só pra ele, né? A gente não olha pra quem tabela com ele. Se movimentou bastante o Vitor Roque. Olha aí, ó, esse lance. Vamos ver, eu acho que é o Vitor Roque. É o Maurício. Mais centralizado. O Vitor Roque estava no meio da área, né? Estava ali atrás. Mas o que vale é isso aí, ó. Esse toque diferente é que vai ficar muito raro. Não que outros jogadores não possam fazer, até podem. Mas é que ele faz com uma frequência, né? A devolução do Maurício é maravilhosa também. A bola chega... é muito bom jogador. A bola chega quicando pro Estevão fazer o gol. Essa coisa do diferente, né? Porque o futebol hoje, ele está tão competitivo, com tão pouco espaço, com tanta gente ocupando e atenta, que você tem que fazer aquilo que o adversário não espera. Uhum. E ele tem essa condição, porque aí você abre o espaço, né? Não é o óbvio, é por isso que tem tanto jogo chato, porque os dois lados fazendo o óbvio, é muito chato. Lances como esse, isso a gente vai sentir falta, né? Essa coisa que chamam de fantasista, e na verdade não é só a fantasia pela fantasia, é a beleza, mas buscando espaço, buscando abrir o jogo. Isso ele faz como ninguém no elenco do Palmeiras hoje, poucos jogadores do Brasil fazem. Fica essa... vocês comentaram, né, sobre lá na Europa ele precisar ter um pouco mais de corpo para o jogo europeu, mas a gente já consegue observar que é um físico privilegiado, porque no jeito que ele joga, é um jeito que você está muito exposto a lesões, né? Que é aquele jogo, muda rápido de direção, vai para cima do marcador, ele é muito marcado, enfim, sofre muitas faltas. E ele já tem um trabalho ali, né, de corpo ali, que ele consegue sustentar o jogo. O Hendrick era mais parrudinho, né? Amigos. O Hendrick fez esse trabalho. Mas o Hendrick desde muito jovem. Desde muito jovem. Nos últimos... Depois que ele foi vendido, ele cresceu muito. Ele ganhou muita massa. Muita massa. Mas eu tenho uma dúvida. Se o jogador com essa característica... Ele não tem que ganhar tanta massa, tanta força, senão ele perde velocidade. Não é pra ficar bombado, mas ele tem que ter mais força. O próprio Lamine Yamal é magrinho. É pro contato. Não é? Sim. Cara desse. Não, também não acho que precise. É óbvio que ele tem que ter força para aguentar as pancadas, a marcação. Não, e o contato. Mas não ficar muito forte, senão ele perde. Porque lá o nível físico é muito alto. E esse cara encostou nele, ele já vai voar longe.
Então ele tem que estar mais inteiro, não é para qualquer outra coisa, além de ter mais equilíbrio nas ações dele com bola. Para resistir, o suficiente para aguentar o repuxo, sem perder a ternura. Aí que endurecer, sem perder a ternura. Para aguentar o repuxo, gostei dessa expressão que o professor usou, para aguentar o repuxo contra o Flamengo. Ontem perguntávamos, Pedro ou Bruno Henrique? Foi ontem ou antes de ontem? E hoje perguntamos de novo, Eugênio. Vitor Roque ou Flaco Lopes? O Eugênio gosta dessa. Por que você volta sempre nessa mesma pergunta, Bel? Eu adoro. Eu acho ela difícil. Não, mas faz sentido. É uma pergunta que faz sentido. Ó, viu? A Mari gostou. Mas ela é recorrente e a minha resposta não muda. E ele continua fazendo a pergunta. Ele está tentando me convencer. Não, quero saber a sua opinião. Continua apostando no Flaco Lopes, reconhecendo que o Vitor Roque é um jogador com muito potencial. Mas que ontem, por exemplo, não deu essa resposta aí, que o Flaco deu. Mas já melhorou o Vitor Roque, né? Melhorou, sim, melhorou. Então, mas eu acho que ainda pode dar muito mais do que tem dado. A minha cobrança aqui é porque eu sei que ele tem potencial para mais do que isso. Não é nada contra o rapaz, pelo contrário. Mas ele pode dar mais. Você não gosta da comemoração? Acho legal. Faz aí o Tigrinho. Acho legal você fica botando as figurinhas do Tigrinho no nosso grupo. Eu adoro. Você quando faz figurinhas é muito engraçado. Isso é tudo muito legal. Mas eu tenho um pé no chão, entendeu, Abel? Eu acho que às vezes a gente gera muita fumaça e não está olhando de fato para o que está acontecendo. O Eugênio acha tão legal que ele quer mais isso, né, Eugênio? Está cobrando mais isso do Tigrinho. Agora, para o Tigrinho entregar, você tem que dar sequência para o Tigrinho. A gente está pressupondo... Sequência ele tem tido. Então, mas... Não joga todas as partidas porque é normal. Nesse calendário maluco vai ter uma que você vai ficar no banco. Outro dia ele teve um problema pessoal, né? Não faleceu jogou. A avó dele. E tal, mas ontem jogou, por exemplo. Ele tem tido regularidade. Mas se você tirar a cabeça dele e der para o Flaco Lopes, você já quebra. A gente está pressupondo aqui uma situação... O Flaco Lopes ele merece também, porque ele tem jogado bem. Sim. Então é isso que eu ia falar. O treinador ele precisa saber dosar isso, né? Você não gostaria de estar no lugar do professor Abel Ferreira? Claro. 2 bons atacantes. Isso não é problema, são duas soluções. Os 2 fazem gols. Os 2 têm potencial de crescimento, os 2 são jovens. Acho até... O Vitor Roque mais jovem, né? Acho até inusitada, porque justamente o Tigrinho está aí, porque o Flaco Lopes não era visto como solução para o Palmeiras. Então a gente está pressupondo um equilíbrio nessa decisão. Em caso de uma bola dividida entre esses jogadores, entre esses 2 jogadores, eu sou mais do potencial do Tigrinho. Eu também vou no Vitor Roque. Eu iria de Vitor Roque. Reconhecendo o momento. Eu estou olhando o momento. Eu estou olhando o momento. Flaco. Repito sempre, imaginando que o Vitor Roque vai entregar mais. O Abel porque é bom nessas A minha questão com o Vitor Roque é né? essa. Assim, ele tem um potencial técnico, mas ele, por exemplo, foi para o Barcelona. Foi vendido para o Barcelona por uma quantia alta. E é claro, um jogador jovem, num time com uma exigência gigantesca, não rodou. Aí foi para o Betis, que a exigência é menor. Teve lá seus momentos, mas também não se firmou completamente. E agora chega para o Palmeiras, que tem um nível de competição, né? Ele encara um nível de competição um pouco mais abaixo e fez aqui um gol ou outro, demorou para fazer o primeiro e tal. Está num processo. Daqui a pouco ele explode. Estou torcendo para que isso aconteça. Então como é que ficou aqui a resposta? Nós 2 somos de Tigrinho. Porque a gente tá, o Eugênio foi de Flaco Lopes. E a Mari? Mari está em dúvida, olha lá. Eu estou em dúvida, mas eu acho que contra o Flamengo, o Vitor Roque tem mais esse potencial de brigar com os zagueiros. E ser mais útil para além de marcar gols que o Flaco marca. O Flaco também sustenta, enfim, a gente viu o gol dele de ontem contra o Ceará. Ele, 3 jogadores, 3 marcadores, ele ainda faz o giro e marca. Mas o que mais ou menos a gente pode pensar do Pedro, atacante, centroavante do Flamengo, acho que o Vitor Roque, ele pode balançar um pouco mais essa defesa do Flamengo. Então aqui ficou empatado, Abel Ferreira que desempate. Não ficou empatado. Não foi? 2-2? Não, aqui 2. Não, eu sou o Vitor Roque. Ah, você é Vitor Roque? Ótimo, tá. Você gostou da Mari falando que ele pode balançar a defesa? Faz de novo, Mari. Só que ele vai balançar... Ele está no samba, a Mari já está no samba. Ele vai balançar meio... Sextou. Ele é o Tigre, então ele balança meio assim. Ele balança da arranhando. Uma coisa meio... Vamos pro intervalo no ritmo da Mari? Vamos no intervalo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu o time do Ceará por 3-0
com direito a 2 gols do Estevão, sendo que o segundo gol foi um baita gol, um golaço, né? Aí, onde pode sim colocar o Estevão na lista de convocados para a seleção brasileira. Mas o Estevão mesmo falou que quer mesmo é permanecer no Palmeiras, aproveitar esses últimos dias aí que ele tem no time do Palmeiras, no CT, juntamente com a torcida e com os jogadores, né? Mas o moleque tá jogando demais, foi um show de bola, né? Puxou a responsa, foi pra cima. Esse segundo gol ele pedalou, foi pra cima, improvisou e meteu lá na gaveta um baita golaço, né? O Lopes ainda fez o terceiro gol ali, né? Na persistência, ganhou do zagueiro ali o encontrão e chutou no canto direito do goleiro sem chances de defesa. E assim o Palmeiras passa para as oitavas da Copa do Brasil. Mas o Palmeiras também já está de olho no jogo de domingo, tá? O Palmeiras já está se preparando para o jogo de domingo contra o time do Flamengo, porque vencendo o time do Flamengo, que acredito que vai vencer, né, abre 7 pontos de vantagem para o time do Rio de Janeiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa partida do time do Palmeiras? O que é que vocês acharam aí do desempenho do Estevão? O que é que vocês têm a pautar aí sobre essa vitória do Verdão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!